A prática da psicologia clínica é, sem dúvida nenhuma, uma das áreas mais clássicas da psicologia enquanto ciência. E é nesta área que tem mais crescido as demandas de intervenções de profissionais de psicologia, e aí muito influenciado pela pandemia da Covid-19, mas também pelo mundo que nós vivemos hoje, né? Um mundo ansioso, agitado, as doenças emocionais e a preocupação cada vez mais crescente da saúde mental pela sociedade. Por isso, hoje eu queria trazer algumas dicas, algumas reflexões para você, psicólogo e psicóloga clínica, da importância e das vantagens de você iniciar um processo clínico de psicoterapia com a avaliação psicológica. Já pensou nisso? Será que você inicia os seus processos de intervenção em psicoterapia com a avaliação psicológica? Pois bem, no vídeo de hoje, esse vai ser o tema do nosso programa, as principais vantagens que você pode ter ao iniciar o processo de psicoterapia com uma avaliação psicológica. Se gostou do tema, já deixa aí a tua curtida. Se ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho, inscreva-se, acompanhe a nossa programação e compartilhe este vídeo para profissionais, estudantes de psicologia. Você acredita que o nosso conteúdo possa trazer alguma ajuda, alguma orientação? Então, logo após a vinheta, nós iremos trazer as principais vantagens da avaliação psicológica para o processo da psicoterapia. Até daqui a pouquinho. Muito bem, agora nós vamos ver 5 vantagens de você, psicólogo e psicóloga clínica, iniciar o teu processo de psicoterapia com uma avaliação psicológica. Cabe fazer um destaque. Avaliação psicológica é técnica privativa de profissionais de psicologia e ela não se confunde com a utilização de testes. Prática clínica, inclusive, eu posso fazer processos de avaliação psicológica com entrevistas, com observação, com técnicas não privativas, ou seja, não testes psicológicos, e mesmo assim ser considerado e é um processo de avaliação psicológica. Mas eu queria também fazer uma outra observação. Não estou recomendando que você já na primeira sessão comece um processo de avaliação psicológica. Não, isso vai ser um grande erro se você fizer isso. É importante que nas primeiras consultas, de 1 a 3 atendimentos às vezes, você deixe esse momento para entender o que está acontecendo com o teu paciente, ter o efeito catártico, aqueles clientes que precisam falar do que está acontecendo, trazer as suas angústias, a sua ansiedade, criar esse momento para estabelecer a relação de confiança terapêutica e o rapport e a estruturação do certo. A partir desses primeiros atendimentos, você, psicólogo e psicólogo, já vai estar levantando algumas hipóteses, alguns indicadores e algumas informações que direcionarão o planejamento da avaliação psicológica. Lógico, você também já ir articulando e educando e sensibilizando o teu cliente, o teu paciente, porque você vai iniciar um processo de avaliação clínica. Então, os primeiros 2, 3, às vezes até 4 atendimentos não é para fazer o processo de avaliação. A partir daí, você já planeja e inicia o processo de avaliação psicológica. E na clínica eu recomendo, de uma forma geral, que seja entre 4 até 10 atendimentos, para só depois você começar o processo de psicoterapia propriamente dito. E aí, por que recomendo isso? Quais são essas 5 vantagens que eu vou destacar? Primeira vantagem. Processo de avaliação, apesar de não ser obrigatório a utilização de testes, recomendo que você utilize testes, porque os testes são instrumentos científicos de aferição comportamento e dos construtos psicológicos do teu paciente. Então você terá instrumentos, você terá uma medição baseada em teorias, baseada em instrumentos testados e aprovados, inclusive pelo Conselho Federal de Psicologia, para levantar indicadores psicológicos do teu cliente e do teu paciente. Eu costumo dizer, para quem já faz curso e aula comigo, que os testes, eles fazem você enxergar melhor situações, componentes e construtos psicológicos, estados psicológicos que teu paciente possa estar vivenciando hoje, ou que ele já tem uma facilidade, uma vulnerabilidade ou uma predisposição para agir, pensar e se comportar daquela forma em uma situação futura. Então, os testes, eles dão esse melhor embasamento e investigação dos processos clínicos do teu paciente. Essa é a primeira grande vantagem de utilizar testes já no início, de fazer um processo de avaliação psicológica já no início. A segunda grande vantagem é que à medida que você vai levantando essas informações com maiores indicadores, você consegue, por isso, fazer uma aceleração, um levantamento mais global
das forças e fraquezas dos teus pacientes, dos indicadores de adaptação e daqueles que o teu cliente, o teu paciente tem uma dificuldade, né? Um comportamento mais disfuncional. E assim, você pode já, com o seu cliente, seu paciente, entender quais são os principais elementos que vão precisar ser trabalhados na psicoterapia, seja na área familiar, na área pessoal, na área de trabalho. E o interessante é que o teu próprio paciente vai entender também, com as discussões dos resultados dos testes, que esses campos, essas áreas, essas atitudes, né, esses comportamentos que ele tem, também precisam ser trabalhados, mesmo se não fizer parte da queixa inicial que ele trouxe para a psicoterapia. Essa é a segunda grande vantagem. Terceira grande vantagem. Na aplicação da bateria, no planejamento da bateria, eu recomendo que você, na clínica, principalmente coloque testes de personalidade, testes de indicadores de saúde mental, mas, dependendo das queixas, você coloque pelo menos um teste de memória, um teste de atenção, um teste de inteligência, em alguns casos, alguns testes mais específicos que abordem, por exemplo, indicadores de saúde mental. E, além disso, você faça também uma boa anamnese e também, se for o caso, roteiros de entrevistas para diagnósticos. Na aplicação desses procedimentos, desses métodos e dessas técnicas, você e o teu cliente já vão estar levantando muitos conteúdos de intervenção psicoterápica. Existe um método, uma metodologia, ou pelo menos um entendimento de que a avaliação psicológica ela pode ser também interventiva. A partir do momento que eu estou fazendo um processo de avaliação psicológica, algumas demandas, alguns campos, automaticamente, o próprio cliente, o paciente vai refletir sobre aquilo que ele falou, sobre aquela resposta do teste, ou aquilo que o teste provocou para ele. E outro ponto muito importante e positivo é que o psicólogo e a psicóloga façam intervenções propositivas sobre aqueles achados nos testes psicológicos, já em entrevistas devolutivas e discussões dos resultados dos instrumentos, durante a avaliação psicológica. Então, a terceira grande vantagem da avaliação psicológica para a prática clínica é que a avaliação psicológica ela já tem intervenções terapêuticas que já podem ajudar o teu cliente, o teu paciente, entender o que está acontecendo com ele e como ele deve lidar com determinadas situações. Essa é a terceira grande vantagem de você iniciar processos de psicoterapia com avaliação psicológica. A quarta grande vantagem da avaliação psicológica, já no início do processo terapêutico, é que ao final do processo, você na entrevista devolutiva desse resultado da avaliação, você vai propor para o teu cliente, teu paciente, quais são os principais pontos e focos da avaliação psicológica, em discussão com ele. Então, a quarta vantagem é o planejamento do processo psicoterápico. E esse planejamento vai envolver se já vai ser necessário fazer orientações, encaminhamentos e intervenções de saúde mental ou outro tipo de intervenções mais emergenciais para o teu paciente. Inclusive se há necessidade, por exemplo, de um encaminhamento para um profissional da área de psiquiatria, até mesmo para avaliar necessidade de uso de medicação. Eu tenho certeza que você já lidou com muitos clientes e pacientes nos primeiros atendimentos, primeiros meses da psicoterapia, devido ao quadro ansioso, quadro de transtorno que ele estava, o processo de psicoterapia tem muita dificuldade em ser mais efetivo, em ser mais eficaz. Então, a quarta grande vantagem do processo da avaliação psicológica no início da psicoterapia é que ele dá de uma forma mais estruturada, mais científica e mais fundamentada o planejamento, os encaminhamentos e as orientações necessárias para a psicoterapia. E agora a quinta vantagem que trouxemos para destacar para você. O processo de avaliação psicológica feito no início da psicoterapia, além de você entender melhor o que está acontecendo com o teu paciente, ele próprio entender, além de fazer um levantamento das forças, das fraquezas, dos comportamentos funcionais e dos disfuncionais, do que precisa ser trabalhado, além de ajudar a levantar vários campos de áreas da psicologia que precisam ser abordados, profissional, pessoal, que poderia demorar meses para que seu paciente trouxesse espontaneamente para o processo da psicoterapia. E além de ajudar no planejamento e nos encaminhamentos e intervenções da psicoterapia, quinto e último ponto que queremos destacar de vantagem é você vai ter uma informação objetiva registrada do início do processo psicoterapêutico e você poderá depois fazer uma avaliação e um acompanhamento a cada 6 meses, a cada ano com o teu paciente.
Então imagine que você pode fazer a avaliação logo no início da psicoterapia. Após 6 meses do ano, você pode fazer uma reavaliação psicológica e fazer as comparações dos resultados. Então a avaliação psicológica pode contribuir com você, psicólogo e psicólogo, fazer uma avaliação do teu processo psicoterapêutico, inclusive junto aí com o teu paciente. Então, a quinta grande vantagem de fazer uma avaliação no início é a possibilidade de fazer um acompanhamento, uma avaliação do processo psicoterapêutico e assim você poder reavaliar determinadas intervenções, determinados métodos e sempre estar aprimorando o teu processo de psicoterapia. Essas são as 5 grandes vantagens que nós destacamos hoje para você, de você iniciar a psicoterapia com uma avaliação psicológica. Você tem mais alguma vantagem? Quer destacar mais alguma observação? Quer trazer algum comentário? Deixa aí na descrição do nosso vídeo. Vai ser sempre um prazer, uma satisfação receber as tuas contribuições, poder interagir com vocês. Nos vemos no próximo programa com mais dicas sobre a avaliação psicológica, exercício profissional de psicólogos e psicólogos, intervenções e o fazer da psicologia. Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Até o próximo programa.